Se a situação que te traz sofrimento, ela não pode ser revertida, então o que você vai fazer? Permita-se ser feliz pelos momentos bons vividos. Permita-se ser feliz por tudo aquilo que até aquele ponto foi bom. Agora você precisa se levantar, já que você não tem o que fazer, já que você nada pode fazer para reverter essa situação. Então levante-se e vá realizar coisas novas. Vá produzir coisas novas, vá viver. O que não pode ser resolvido, não adianta lamentar-se. Você tem um tempo para sofrer. Sofra o mais breve possível e busque levantar-se e dar continuidade até mesmo pelas pessoas que precisam de você, que estão à sua volta. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Academia da Vida. E nós queremos, a partir desse vídeo, estar iniciando uma série cujo tema é lidando com o sofrimento. Queremos, em 5 vídeos, estar abordando este assunto para tentar amenizar um pouco a dor, o sofrimento de tantas pessoas nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Não tem sido nada fácil esses dias. E o sofrimento, na verdade, ele já vem de muito tempo, só que esses dias parece que tem se agravado ainda mais o nosso sofrimento. E nós queremos, nesse primeiro vídeo, estar trazendo uma questão que é aquela que é mais questionada, quando as pessoas perguntam por que eu sofro. Então, o nosso tema nesse primeiro vídeo é por que sofremos? E para responder essa pergunta, precisamos fazer uma segunda pergunta. A segunda pergunta é, quando sofremos? Já percebeu que geralmente a gente sofre quando as coisas não estão de acordo com a nossa vontade? Geralmente o sofrimento ele está ligado à questão de as coisas não estarem da maneira que nós necessitamos, que nós precisamos ou que nós desejamos. Geralmente o sofrimento está ligado a isso. Uma pessoa perde o emprego, o melhor emprego da vida, e a pessoa está ali, não é, preocupada, aflita, será que ela vai conseguir um outro emprego? Mas esse era o melhor emprego da minha vida. Isso vai gerando sofrimentos, porque é algo que a pessoa não queria, ela não queria perder o emprego. Uma esposa, por exemplo, além de ter sido traída pelo seu marido, a quem ela devotou amor, carinho, dedicação, ela é abandonada, ela é deixada de lado. Isso vai gerando sofrimento, amargura, porque a pessoa não queria que aquela situação existisse. Então o sofrimento está sempre relacionado a um episódio que nós gostaríamos que não estivesse acontecendo, ou a algo que nós gostaríamos que estivesse acontecendo e não está. Então o sofrimento ele vem do inconformismo. Nós não nos conformamos com aquela situação que estamos vivendo. E o inconformismo, ele pode ser positivo, ele pode ser uma coisa boa, como o inconformismo, ele pode ser algo negativo. E é isso que queremos abordar aqui nesse vídeo. Então, o sofrimento ele é gerado pelo inconformismo, porque não aceitamos que a situação aconteça. Vamos, nesse momento, ler um texto bíblico. A partir daí nós vamos desenvolver esse assunto. Vamos ler o que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 16 e até o versículo 23. É extenso, mas ele é extremamente importante para desenvolvermos esse assunto e te ajudar. Tenho certeza que vai te ajudar e muito. Leia comigo, preste atenção, não pule essa parte, leia esse texto que vai te ajudar muito. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança.
Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então, essa situação de sofrimento de Davi, ela é consequência de um pecado, do grande pecado que Davi cometeu com Betseba, mas eu não quero falar aqui sobre o pecado de Davi. Eu quero falar, o nosso assunto aqui é sobre sofrimento. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para você nesse ponto aqui é: o teu sofrimento não é necessariamente consequência de um pecado, não é um castigo de Deus. Embora com Davi fosse consequência direta do seu pecado, o sofrimento, de modo geral, não é porque foi um pecado que eu cometi, eu estou pagando, eu estou sendo punido, Deus está me castigando. Por favor, não pense dessa maneira, porque o sofrimento existe por existir. Nós vamos falar sobre isso em outro vídeo, não vamos falar nesse vídeo agora, não vamos nos focar agora no porquê o sofrimento existe. Então, é bem provável, sim, que a gente sofra, que você esteja até sofrendo por uma decisão errada, por um momento que você deveria ter decidido e você se omitiu, você não decidiu. É claro que o sofrimento ele vem de consequências, sim, de coisas que fazemos ou deixamos de fazer, mas não necessariamente que o sofrimento seja consequência de um pecado ou que ele seja necessariamente um castigo de Deus. Tá? Então isso é importante que você compreenda. E o que nós precisamos é aprender como lidar com o sofrimento. É mais importante entender como lidar com ele do que querermos entender o porquê ele existe. Então o nosso foco aqui é esse, ok? E Davi, ele tem então um momento muito triste da sua vida, porque é um momento em que ele tem o seu filho, o seu primeiro filho com Betseba, doente. A criança nasce, está doente, enferma, e Davi, ele então, ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor, ele se veste, ele tira as suas vestes reais, ele ali vai dizer: eu não sou nada, quem está clamando aqui não é o rei, mas é o homem Davi, o servo Davi. E ele, por 7 dias, ele não se alimenta, ele não permite que as músicas toquem no palácio, os seus servos vão lá tentar animá-lo, levantá-lo da terra, tentar consolá-lo, mas Davi não aceita consolo de ninguém. Davi não se levanta, Davi fica ali prostrado, sofrendo por 7 dias. Ao término dos 7 dias, os servos dizem para ele que a criança havia morrido. E quando Davi ouve que a criança morreu, Davi se levanta e Davi toma um banho, Davi se perfuma, Davi põe os seus trajes reais, Davi vai à casa de Deus e adora. Olha que interessante. Ele que está ali clamando pela cura da criança, a criança morreu e ele vai para o templo adorar o Senhor. Muito interessante. Olha que postura de Davi. E ele volta para casa, ele pede que coloquem a comida, ele come e ele vai viver a sua vida normalmente. Os servos estranham aquilo, não entendem, porque quando a criança estava viva, Davi estava desesperado. Os servos temiam que Davi entrasse numa profunda depressão quando Davi ouvisse que a criança morreu, tanto que eles nem queriam contar. Eles estavam com medo de contar que a criança havia morrido, porque eles pensassem que Davi ia entrar no desespero tal que iria se deprimir e talvez, quem sabe, cometer suicídio. E quando eles contam que a criança morre, eles ficam assustados e eles perguntam: não entendemos, por que quando a criança estava viva você não quis comer, você não se banhou, você estava com seus trajes de humilhação, e quando a criança morre, você dá sequência à sua vida como se nada tivesse acontecido. E é tremenda essa resposta que Davi dá, que nós vamos ler aí novamente. Então Davi vai dizer assim, vivendo ainda, e disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazer a criança voltar a mim? Eu um dia irei a ela, porém ela não voltará para mim. Estamos falando de um homem que estava perdendo o seu filho, um homem que viu o seu filho morrendo. É a maior dor que costumamos classificar a dor da perda de um filho, porque ela inverte a ordem natural, a sequência natural da vida. É uma grande dor, é uma das maiores, se não a maior dor, o maior sofrimento que alguém possa ter.
E Davi sofre, Davi chora, Davi se lamenta, Davi não come, Davi fica angustiado, Davi faz de tudo. Mas a criança morreu. Então, o que nós vamos aprender a partir daqui é o seguinte. O sofrimento, ele gera um inconformismo. O que é inconformismo? Inconformismo é a não aceitação de uma situação. A grande pergunta que fazemos é, a situação que me faz sofrer, ela pode ser mudada? Ela pode ser revertida? Se ela pode ser mudada, revertida, transformada, então o que nós vamos fazer? Nós vamos batalhar para que isso aconteça. Para revertermos aquela situação. Não necessariamente era ser igual a antes, mas fazê-la ser melhor do que antes. Fazê-la ser parecida com a situação anterior. Então o inconformismo existe para que a gente lute contra aquilo que nos aflige. Então, se você pode mudar a situação, mas você escolhe, você decide, você prefere ficar se lamentando e chorando, você só vai amplificar o teu sofrimento, você vai aumentá-lo, você vai ampliá-lo. Se você pode mudar a situação e não muda, e prefere ficar tendo pena de você, ficar numa comiseração, você ficar querendo atrair a dó das pessoas, a pena das pessoas, se fazendo de coitado, você só vai aumentar o teu sofrimento e você vai entrar em um buraco negro de sofrimento. Agora, se a situação... Então, o ideal é que você faça como Davi. Ora, já que não pode ser feito mais nada, então Davi dá sequência à sua vida. Agora, se a situação que te traz sofrimento, ela não pode ser revertida, então o que você vai fazer? Permita-se ser feliz pelos momentos bons vividos. Permita-se ser feliz por tudo aquilo que até aquele ponto foi bom. Agora você precisa se levantar, já que você não tem o que fazer, já que você nada pode fazer para reverter essa situação, então levante-se e vá realizar coisas novas. Vá produzir coisas novas, vá viver. O que não pode ser resolvido, não adianta lamentar-se. Você tem um tempo para sofrer. Sofra o mais breve possível e busque levantar-se e dar continuidade até mesmo pelas pessoas que precisam de você, que estão à sua volta. Por exemplo, se você sofre porque você perdeu o melhor emprego da tua vida, ora, aquele foi o melhor emprego da tua vida até ali, até esse momento. Então você vai se levantar e vai dizer, bom, foi o melhor emprego, agora eu vou atrás de algo maior ainda, um emprego melhor, ou quem sabe vai a oportunidade que você tinha de ter o seu negócio próprio. Enfim, faça que a tua vida seja melhor do que antes a partir dali, em vez de ficar preso a um lamento, a um sofrimento dizendo, eu perdi algo que para mim era muito bom, eu perdi algo que para mim era muito... Não se prenda, você vai acrescentar sofrimento. Se você foi traído, foi traída, né, se você foi abandonado, pare e pense no quanto aquela pessoa também te fez mal. E você fala, bom, realmente não vale a pena estar com alguém que me fez mal. Então vai viver, refaça a tua vida. Não fique preso a um episódio da tua vida, porque esse episódio da tua vida não define a tua vida. É um ponto no oceano, é um pingo no oceano, é um ponto da tua existência. Apenas um ponto, tem tanta coisa para você viver. Seja feliz. Se o teu sofrimento é pela perda, por alguém que se foi, alguém que morreu, alguém querido, alguém da família, querido, lembre-se, querida, lembre-se de todos os momentos maravilhosos que você viveu com aquela pessoa. Lembre-se de como foi bom ter vivido, convivido com essa pessoa. E entenda que agora você precisa levantar-se da terra, levantar a sua cabeça e dar sequência à tua vida. O tempo de luto deve existir, mas um luto não pode ser prolongado. Viva o teu luto. Vai ficar a saudade, é claro. Ficarão as lembranças. E tomara que sejam lembranças maravilhosas. Mas a vida tem que seguir. E você precisa seguir por aqueles que ficaram, por você mesmo. Porque você não pode achar que a tua vida se foi porque você perdeu alguém. Não, a pessoa cumpriu a missão dela na Terra. A pessoa partiu, você tem que cumprir a sua missão na Terra. Então vai em frente, continue a tua jornada, gere novas realidades na tua vida. Você tem
esse poder, ok? Então, que Deus te abençoe. E eu oro nesse momento, eu peço a Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor fortaleça essa pessoa que tem sofrido. Nós não podemos mensurar o sofrimento dela, porque apenas só aquela pessoa que sofre sabe o quanto isso lhe dói, Deus. Mas que ela receba força, que ela receba nessa hora força do Senhor para levantar-se, para reagir, para seguir em frente, para gerar novas realidades. Que o Senhor traga bálsamo, refrigério sobre a vida dessa pessoa, para que ela possa seguir, ó Deus, em o nome de Jesus. Que você seja abençoado nessa hora. Levante-se, reaja. Deus é contigo. Você é mais que vencedor nele.